Amigos, eu resolvi gravar este vídeo não para arrumar briga, para ofender pessoas. Não, porque isso não faz parte do cristão, não faz parte do cristianismo. Eu resolvi gravar esse vídeo para dar a minha opinião sobre o CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Eu vejo que eles atacam muito a Igreja Adventista. Eu quero apenas dar a minha opinião sem procurar ofender pessoas, tá? Aqui no campo das ideias. Então, se você quiser saber o que eu tenho a falar sobre o CACP, aguarde um momentinho. Se você gostou desse vídeo, se você não é inscrito neste canal, eu peço a você que já deixe o seu like neste vídeo, peço a você também que se inscreva no canal e peço a você também que compartilhe este vídeo com outras pessoas. É importante que você faça isso, tá bom? Muito bem, antes que eu comente, né, antes que eu fale o que eu desejo falar sobre o CACP, sobre os comentários que o CACP faz sobre a Igreja Adventista, eu queria contar uma história para você. Há muito tempo atrás, quando eu era ainda criança, meu pai era ancião de uma igreja adventista no bairro onde nós morávamos. E sempre era costume do meu pai ir cedo para a igreja. Ele até abria a igreja e eu ia junto com ele. Eu ia junto com meu pai, eu era criança, eu tinha talvez aí meus 10 anos de idade, né? E 10, 12 anos de idade. E numa destas idas, destes sábados de manhã, nós encontramos no portão da igreja, nós encontramos um envelope. Nós encontramos um envelope datilografado. Meu pai ele guardou o envelope, ele interceptou, guardou, assistimos o culto para levarmos para casa para vermos o que se tratava. Bom, o envelope, ele foi escrito, essa carta, né, ela foi escrita por um homem chamado Natanael Rinaldi. Tá? E eu fiquei sabendo que ele já morreu, né, o Natanael Rinaldi, meus sentimentos à família. Eu não estou aqui para falar mal dele, tá? Até porque nunca o conheci, não sei da índole dele, eu tenho certeza que tem uma índole boa. Aqui nós estamos apenas no campo das ideias, tá bom? Assim como meu pai também já morreu, meu pai também já é falecido. Muito bem, mas Natanael Rinaldi, ele mandava a carta para as igrejas adventistas como que atacando a igreja adventista, atacando a questão de Ellen White. Ele pegava textos de Ellen White fora de contexto para arrumar pretexto para tentar iludir ou enganar a cabeça de alguns adventistas. E meu pai, sabiamente, começou a responder ele para que ele, então, direcionasse o endereço para minha casa, não mais para a igreja. Porque poderia acontecer de uma outra pessoa que tivesse um conhecimento mais raso, poderia sofrer um dano maior espiritual. E meu pai, então, começou a responder o Natanael Rinaldi. Pegava os textos que o Natanael Rinaldi tirava dos contextos, meu pai colocava esses textos no contexto, explicava para ele o que isso queria dizer, mas não adiantava. E assim ficaram anos mandando carta um para o outro e não chegaram a conclusão nenhuma, né? E até que um dia eu falei, pai, para com isso daí, não vai resultar em nada. Naquele tempo a correspondência era por carta, não tinha e-mail, não existia WhatsApp, né? Então era tudo por carta. Mas eu fiquei pensando, como Natanael Rinaldi mandou essa carta para a igreja adventista onde nós frequentávamos, eu imagino que ele mandava para as demais igrejas adventistas também. Eu imagino o tempo que ele perdia, e aquele tempo a carta geralmente era datilografada, né?
o tempo que ele perdia datilografando cartas, enviando para as igrejas adventistas, para fim de confundir a cabeça dos líderes religiosos, do ancião, não é? De alguém ali. Porque quando você manda uma carta para a igreja, você tem interesse que algum líder receba essa carta. E Natanael Rinaldi fazia isso. Mas eu fico pensando, o tempo que ele usava para fazer isso, você já pensou se ele usasse para pregar o evangelho? Já pensou se Natanael Rinaldi ele usasse para pregar o evangelho, para levar Cristo às pessoas, para chegar nos drogados, nas prostitutas, naquelas pessoas que estão nas sarjetas e dizer assim: olha, ainda existe esperança para você e Jesus é a esperança? Quantas pessoas ele poderia ter levado ao pés de Cristo? Mas não. Perdia-se muito tempo mandando carta para as igrejas adventistas com textos distorcidos de Ellen White para com que pudesse confundir a cabeça do líder que recebesse. Muito bem, mas por que eu disse isso? Eu disse isso que há pouco tempo eu conheci esse canal CACP, né? Deve ser Centro Apologético Cristão de Pesquisa, me parece que o fundador dele é João Martinez, o fundador dele, e eu li alguma coisa ali que Natanael Rinaldi também escrevia ali. Natanael Rinaldi, como um apologeta, também escrevia. Então eu imaginei, talvez possa estar errado, imaginei que Natanael Rinaldi foi um cofundador. Talvez ele tenha dado a ideia e talvez o João Martinez tenha colocado essa ideia em prática e tenha fundado esse Centro Cristão de Pesquisa, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, ou juntamente com Natanael Rinaldi, que parece que esse centro foi criado na década de 90 e Natanael Rinaldi morreu no ano de 2000, se eu não estiver errado, tá? Me desculpe se eu estiver errado nas datas aí. Mas eu sei que Natanael Rinaldi, ele tem conteúdos escritos aí nesse Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Mas o mais interessante é que esse Centro Apologético Cristão de Pesquisa, ele dá lugar, dá espaço para esse camarada aqui, ó, para o Rodrigo Custódio. O Rodrigo Custódio, ele é dono de um canal chamado Para Que Possamos. Esse canal, Para Que Possamos, eles inventam muitas coisas também sobre Ellen White que já foram desmentidas pelo pastor Eleazar Domini, dono do canal Fala Sério Pastor. Eleazar Domini detonou com ele ali e provou as mentiras que esse Rodrigo Custódio, ele vinha falando. Aí eu fico pensando, mas que moral que tem um canal aí chamado CACP dar espaço para alguém que é um mentiroso contumaz, né, que coloca textos de Ellen White e mente na cara dura, alguns textos sobre carne, coisa que Ellen White nunca disse, ele colocou lá e tantas outras coisas. Vocês nos atacam, vocês nos chamam de seita, mas as nossas 28 doutrinas, elas são baseadas na Bíblia. Eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal, não do meu canal, é Descomplica Pra Gente. Eu vou gravar um vídeo aqui e eu vou falar doutrina por doutrina e vou citar base bíblica para as doutrinas. Nós não somos seita, nós somos igreja. Se vocês quiserem nos chamar de seita, também não tem problema, porque Jesus também foi chamado de seita. Que Jesus pregava, a comunidade que andava com Jesus também eram chamados de seita. Mas uma coisa nós temos de diferente, Rodrigo Custódio e João Martinez. Enquanto vocês ficam criticando, martelando que o prazer de vocês, a alegria de vocês
é criticar, é falar mal da igreja adventista, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos evangelizando. Nós estamos despovoando o inferno e povoando o céu. Jesus vai voltar e todos nós ficaremos diante do nosso Criador. Enquanto ele não vem, vamos fazer a nossa parte, vamos pregar o Evangelho, vamos salvar pessoas, vamos apresentar a esperança da salvação para a pessoa. Mateus capítulo 28, verso 19, estou com a Bíblia aqui, mas você conhece de cor. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é o nosso dever, é pregar o Evangelho, é ensinar as pessoas. Não é ficarmos perdendo tempo aqui na internet. Eu já estou perdendo um tempo aqui, gravando esse vídeo para vocês, não é? Mas eu achei no dever de gravar isso daí, porque é muita coisa que vocês falam da gente assim, não que isso venha nos ofender, ou, não, nada disso. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja adventista, ela se enquadra nesse texto. É a única igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse também diz assim, 12 verso 17, que o dragão está irado contra a mulher e foi fazer guerra contra a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. É por isso o ódio que muitas igrejas, que muitos centros apologéticos, que muitas pessoas têm contra a igreja adventista. É por isso o ódio. Esse ódio já vem lá do coração de Satanás. Não estou chamando vocês de Satanás, estou dizendo que este ódio contra a igreja adventista, contra os que guardam os mandamentos de Deus, já vem lá do coração de Satanás, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Então, amigos, se é que eu posso chamá-los de amigos, vamos deixar um pouco as críticas em cima da igreja adventista de lado. Eu vejo vocês criticarem e de uma maneira tão sarcástica, coisa que não é perfil de cristão fazer. Vi o João Martinez ficar irado, falar alto contra o Rodrigo Silva, que é um homem calmo, manso, tranquilo. Rodrigo Silva leva multidões ao batismo. E você, Martinez? Quantas pessoas você tem levado ao batismo? Quantas pessoas você tem levado para Jesus com essas suas críticas, não só em cima da igreja adventista, como católica e outras igrejas mais? Meu amigo, deixe o julgamento para Jesus. Vamos fazer a nossa parte, vamos pregar o Evangelho. Esse é o nosso dever. Pregue o Evangelho, despovoe o inferno e povoe o céu. Deus abençoe vocês, tanto aí o nosso amigo João Martinez, como o Rodrigo Custódio. Espero vê-los no céu, porque o céu não é só para mim, o céu tem lugar para vocês também. Espero um dia estarmos todos lá em nome de Jesus. Um forte abraço.